Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo aqui vai trazer uma reflexão. Na verdade, ele vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, a respeito desse mistério em que alguns cristãos, infelizmente, ainda não compreenderam. Existem alguns irmãos nossos que têm dificuldade com essa questão de a Bíblia ter sido dividida em capítulos, uma vez que ela foi escrita continuamente, não havia capítulos e versículos, porém os capítulos e versículos vieram apenas para nos dar um pouco de compreensão a respeito daquele trecho da palavra de Deus. E o capítulo 10 de Romanos, do verso 1 em diante, o tradutor foi bem feliz quando ele botou esse subtítulo aqui, né? Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Essa é a ideia que ele compreendeu nesses versículos do 1 em diante. Por isso, esse subtítulo não altera em nada a compreensão das Escrituras. E o apóstolo Paulo vai começar dizendo o seguinte: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então Paulo começa enfatizando o fato de que ele intercede por Israel. Ele intercede pelos judeus, pelo povo de Deus, que ainda é povo de Deus, e que não compreenderam a justiça de Deus agora em Cristo Jesus. Eles são observadores da lei, mas não compreenderam a justiça de Deus agora na dispensação da graça. Que justiça é essa? Justiça de Deus por meio da fé. Romanos, capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo já dá um entendimento com respeito a essa justiça, né? Ele vai dizer: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a justiça é essa, que pela fé nós cristãos somos justificados, não é pelas obras da lei. Ninguém é justificado pelas obras da lei, por quê? Porque ninguém consegue guardar a lei. E ainda que você conseguisse guardar 9 dos 10 mandamentos, se você conseguisse guardar 9, o Tiago vai dizer que se você transgredir um mandamento, você é transgressor de todos os outros. E nós somos... precisamos ser bem sinceros com relação a dizer que nós não guardamos nenhum dos mandamentos. Nós quebramos todos os mandamentos. Por isso que a justiça, a qual o apóstolo Paulo vai falar aqui no verso 10, que os judeus rejeitam, é a justiça de Cristo. É o que Cristo fez. É no que ele fez que eu creio e sou justificado. Justificados, pois, mediante a fé. O apóstolo Paulo vai dizer aqui no texto em que nós lemos: tendo sido justificados, pois, justificados pela fé. É pela fé. Não é por obras da lei. Então Paulo vai dizer: o meu desejo e a oração do meu coração a Deus por Israel é para a sua salvação.
Eu desejo que eles sejam salvos e eu oro a Deus por eles. Por quê? Verso 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O entendimento que nos tem sido dado pelo Espírito Santo, pela graça, mediante a misericórdia de Deus, Israel, por ter rejeitado a Cristo, não conseguem ter esse entendimento. Eles têm zelo, mas não têm entendimento. O verso 3 ele continua dizendo: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Essa é a diferença entre judeus e gentios. Essa é a diferença entre Israel e a igreja. A igreja recebe a justiça de Deus. A igreja não estabelece a sua própria justiça. A igreja entendeu que nós somos justificados pela fé e essa justiça vem de Deus. E os judeus, infelizmente, não conhecendo a justiça de Deus, por meio de Jesus Cristo, eles procuram estabelecer a sua própria justiça. Não se sujeitaram, ele vai dizer aí, ainda no verso 3, à justiça de Deus. Eles não se sujeitam à justiça de Deus. Eles insistem em estabelecer a sua própria justiça. E pela própria justiça deles, só há uma sentença. A sentença de que eles crucificaram a Cristo. De que eles rejeitaram a graça de Deus em Cristo Jesus. Eles crucificaram o seu Messias quando deveriam ter recebido esse Messias. Veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É o que o apóstolo João escreve no primeiro capítulo da sua carta, do verso 12, né? Verso 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se o judeu crê no Filho de Deus, automaticamente eles recebem o poder, como diz aqui, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles recebem esse poder. Não é que nós passamos a ser filhos de Deus por vontade própria. Eu quero ser filho e pronto, não. Quando você crê em Cristo Jesus, você recebe do Pai o poder de ser feito filho de Deus. Continuando lá no Romanos, verso 4, ele diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Pronto. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Você ainda está tentando estabelecer a sua própria justiça? Você não quer se sujeitar à justiça de Deus, que é por meio de Jesus Cristo? Olhe para Cristo. Deus puniu Cristo para que por meio dele, para que pela fé no seu sacrifício, nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus e termos como fim a lei.
O fim da lei é Cristo. Não para todos, para justiça de todo aquele que crê. Você crê no Filho de Deus? Então o fim da lei para você é Cristo. Olhe para Cristo. Corra para Cristo. Creia em Cristo. E você é justificado mediante a fé. E você terá paz com Deus, independente do que os outros digam ou pensem a seu respeito. É pela justiça de Cristo. É pela obra de Cristo. É nele que eu devo crer. Em nenhuma outra coisa mais.